Jesus. No encontro com meus amigos, procuro Cristo encontrar, pois Ele se vai comigo, jamais terei que parar. Eu vou seguindo o projeto de vida e de construção. A Cristo eu dou meu afeto, no bem que faço aos irmãos. O meu projeto percebe no amor, no apoio melhor. É dando que se recebe o bem que é muito maior. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom estarmos juntos a celebrar. Que bom ter você conosco. Guiados pela luz da estrela, os magos chegaram e adoraram a Jesus. Celebramos na última quinta-feira, dia de Reis, Epifania, o resplandecer da luz. E nós, irmãos e irmãs, guiados pela luz de Deus em Cristo, a luz do mundo, aqui nos reunimos e celebramos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe o Salmo 29, um salmo que exalta o poder supremo de Deus. Louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder, anunciem a glória de Deus, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. E a este Deus que é bondoso para conosco, a Ele nos achegamos em oração. Deus de amor, que nos acompanhas em cada tempo de nossa vida e nos dás a possibilidade de nos encontrarmos como tua família e celebrar comunhão contigo. Nós te pedimos, vem e serve-nos com a tua palavra, para que possamos perceber o teu propósito para conosco e faze brilhar a tua luz nos caminhos de nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém. Ouvimos o Evangelho conforme Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém,
terra de Judá. De modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Que estas palavras sejam lâmpada para os nossos pés e luz a nos orientar nos caminhos da vida. Tributai ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto bíblico do Evangelho de Mateus que ouvimos fala de visitantes. De muito longe eram os visitantes que, seguindo a uma estrela, chegaram e encontraram aonde estava o menino Jesus, o Deus que vem para junto de nós. Em Cristo Jesus resplandeceu a luz anunciada e profetizada pelos profetas. Nele, em Jesus, revelou-se a luz do mundo, o Salvador e o Rei de toda a humanidade. O testemunho bíblico não diz nada sobre o número de visitantes, não cita nomes, apenas informa a sua profissão e de onde vieram. Magos do Oriente, ou seja, pessoas estudadas vindas de outras terras, pessoas com conhecimento, com sabedoria, que deixaram tudo, afazeres, trabalho e talvez por um tempo a própria família, para adorar o Rei, o Salvador, o bom pastor que há de cuidar, zelar, dar a sua vida pelas ovelhas. Mas aquilo que o texto bíblico não informa, já muito cedo na tradição da igreja cristã,
a igreja se incumbiu de dizer que eram 3 os visitantes, 3 os magos, os sábios. E por que 3? Porque 3 eram os presentes: ouro, mirra e incenso. E, inclusive, a igreja deu nome a esses 3 magos: Baltazar, Melquior e Gaspar. Mas tem uma história russa. Tem uma história russa a qual diz e conta de uma 4ª pessoa, de um 4º mago do Oriente que também seguiu a estrela para encontrar o Salvador. E essa história eu quero contar para vocês hoje. E a história é a seguinte: além dos 3 magos, também um 4º rei mago se pôs a caminho ao ver a luz da estrela. Como os outros magos, que levavam consigo ouro, incenso e mirra, o 4º mago, o mais jovem deles, escolheu levar como presente 3 preciosas pérolas. Aconteceu, porém, que o seu animal de montaria começou a mancar, e assim ele não conseguiu chegar a tempo no lugar marcado para se encontrar com os outros 3 magos. Quando ele lá chegou, os outros já haviam partido. Mesmo assim, o jovem mago, ainda avistando de longe o brilho da estrela, pôs-se a caminho. Contudo, ao chegar a Belém, a criança nascida, o novo rei, não estava mais lá. Lá ele só encontrou uma mãe, que não se deixava consolar, a qual lhe contou sobre o terrível acontecido da matança dos meninos com menos de 2 anos, onde também o seu filhinho havia sido morto. Cheio de compaixão, o jovem mago presenteou àquela mãe uma das 3 pérolas, a qual ele queria mesmo era dar de presente à criança, o Salvador, o Filho de Deus. Mas o jovem mago não desistiu. Seguiu as informações e, sabendo que José, Maria e a criança haviam ido até o Egito, ele se pôs a caminho. E lá no Egito, por diversos lugares, ele buscava por informações. Em um bairro pobre, se deparou com uma pessoa doente, muito enfraquecida por causa da fome. A ela, ele presenteou a 2ª pérola. E após um longo período descobriu que a criança nascida e a sua família já haviam agora retornado à sua terra natal. Assim, o jovem mago seguiu a procurar o Messias. E 30 anos se passaram. Mesmo assim, o seu desejo de encontrar o Rei Salvador, ao invés de ter diminuído, havia aumentado. Mas ele também percebia que o seu velho coração já não suportaria mais ficar correndo o mundo. A uma criança despida e tomada de frio, ele presenteou a 3ª pérola, para que ela pudesse se vestir e se fartar de comida. Certo dia, logo após o meio-dia, a terra ficou escura. Receoso de sua morte, o mago pensou: será que toda a minha procura foi em vão? Mas aí então, de uma cruz veio uma brilhante luz, e uma voz tomou a sua consciência dizendo: você me consolou quando eu lamentava a dor da perda. Você me salvou quando eu estava em perigo de vida. Você me vestiu quando eu estava nu e passava fome. Senhor, eu fiz isso? Quando? Onde? O que tu fizestes às pessoas, as quais necessitavam de ajuda, isto tu a mim mesmo fizestes. Neste instante, o 4º rei mago percebera que encontrara o Salvador e que a sua luz, a luz do Salvador, já brilhava há muitos anos em sua vida.
Meus irmãos e minhas irmãs, Deus em Jesus Cristo veio a este mundo para junto de nós. Jesus é a luz que precisamos seguir e testemunhar. Que possamos seguir, amar e servir a Jesus. Que possamos presentear de nós mesmos a Ele. Presentear o quê? Que possamos dispor de nosso tempo para Ele. Que possamos dar-lhe sempre de novo um espaço em nosso coração. Que possamos presentear-lhe com compartilhar dos nossos dons, de nossa sabedoria, de nosso ter. Sim, irmãos e irmãs, a história dos magos do Oriente nos anima e convida a encontrarmos junto ao Filho de Deus a motivação e a alegria para um testemunho comprometido no tempo presente, sabendo que o mesmo Deus que conduziu os magos também estará e está nos conduzindo. E mais, eu desejo que assim como Deus alertou dos perigos e conduziu os magos de volta para casa, em segurança por um outro caminho, que passava ao largo da maldade, que assim também Ele, o nosso bom Deus de vida, de amor e de justiça, que Ele também bem conduza a você, a mim, nos conduza em nossa vida e viver como filhos e filhas da luz, para que possamos, em segurança e bem, servi-lo. E não canso de lembrar, servi-lo com o nosso ser e ter, amando a Deus e amando as pessoas. Que assim seja. Amém. E nós que seguimos a Jesus Cristo, a luz do mundo, somos chamados e chamadas a sempre de novo amar a Deus e amar as pessoas. Sendo luz na vida das pessoas, né? E hoje queremos, com as nossas ofertas, procurar ser luz, procurar ser ajuda, solidariedade com as pessoas, dentro da campanha da nossa ISLB em prol das pessoas atingidas pela enchente e desabrigadas no sul da Bahia. As suas ofertas, assim como aparecem aqui no QR Code ou no Pix, estão voltadas então para esta campanha de solidariedade. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe também a boa utilização de nossas ofertas. E assim nós convidamos a nos achegarmos a Deus em oração. Oremos. Deus misericordioso, como é bom ouvir e saber que Tu nos tens como Teus filhos, como Tuas filhas. Dá que como Teus, como Tuas, vivamos na fé, na confiança, de que nada nem ninguém pode nos separar de Teu amor que está em Cristo Jesus. Que a Ele ofertemos, presenteemos de nossa vida. Senhor, palavras têm poder.
tuas palavras transformam nossa vida e viver. Que também nós possamos fazer um bom uso das palavras, que nosso falar dê testemunho de ti, que nossas palavras falem, transmitam perdão, amor, verdade, não causem desigualdade, deem alto tom à justiça, que com nossos elogios possamos edificar as pessoas, fortalecer a autoestima. Pedimos-te por aquelas pessoas que ainda não entenderam ou não querem entender a importância de viver a vida em comunhão contigo e na comunhão de tua igreja. Abra ouvidos, amoleça corações, quebre orgulho e guie por Cristo Jesus a luz do mundo, do afastamento para a comunhão. Te pedimos por coragem, ó Deus, para interferir em nossa sociedade injusta e desigual, a fim de que tenhamos ousadia de denunciar todas as formas de injustiça, de discriminação e violência, iluminando-as com a tua luz. Sim, ó bom Deus, que a tua luz em Cristo Jesus brilhe em nós e por meio de nós. Assim nós nos entregamos a nós, vida, corpo e alma, em tuas mãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo pelos caminhos da vida, e que a luz, que é Cristo nosso Senhor, contigo esteja para te iluminar em todos os momentos de teu viver. Que o Senhor contigo esteja, hoje e sempre. E tenhamos um abençoado domingo, uma abençoada semana e deixamos o nosso abraço carinhoso. Uma estrela no céu do Oriente anuncia 3 reis a mensagem. Que nasceu o Rei dos Reis, eles partam a prestar-lhe sua homenagem. Uma estrela luzir no Oriente, uma estrela luzir sobre nós, em seguida com fé reverente, em promessa de encontro a Jesus. Levam junto em suas bagagens o incenso e a mirra também. São presentes para Jesus menino, Rei divino de Deus nosso bem.